Como foi combinado, né, que a gente ia fazer a videoaula da especialidade de estuário, já que naquele dia a gente não conseguiu passar os slides, então vamos começar agora a nossa especialidade de estuários, ok? Bom, estuário, para quem não lembra, né? Lembra? O estuário é uma zona alagada que ela vai ser uma junção de dois tipos de água. Vai ser água de rio ou lago, se misturando ali com água de mar. Então, quando tem encontro dessas dois tipos de água, a gente vai chamar aquele ambiente ali do encontro das águas, aquelas águas ali, de estuário. Bom, agora a gente vai ver alguns tipos de estuário. Primeiro, os fiordes. Como a gente pode ver aqui na imagem, ó, os fiordes, ficam aqui no meio dessas montanhas. E aí, aqui em cima, como a temperatura é baixa, quanto mais alto, menor a temperatura, né? Aqui vai criar gelo. E aí, quando esse gelo derrete no período mais quente, ele vai vir para aqui e aí vai se encontrar com a água do mar e vai virar, aqui vai se tornar um estuário que se chama fiordes. Bom, também tem estuário com barra, que vai ter aqui, ó, tá vendo? Essa barra de areia aqui, que vai impedir que haja uma completa união entre o rio e o mar. Então, a gente vai chamar essa barreira aqui de barra. Bom, também tem o estuário de planície costeira, que é quando o nível do mar aumenta, quando ele sobe, né? E aí ele vai entrar no rio, vai preencher aqui uma área do rio. Então a gente vai chamar de estuário de planície costeira, porque a gente está na costa, né, do mar. Bom, como é que a gente vai medir o tamanho do estuário? Para a gente medir o tamanho de um estuário, a gente precisa de um estudo, né? Estudar a água e ver até que ponto aquela água ela é uma água salobra. Água salobra, para quem não lembra, é a água que é uma mistura de água doce de rio com água salgada do mar. E aí, enquanto tiver essa união dessas duas águas ali no o comprimento que tiver a união dessas duas águas, se tiver água salobra, vai ser o tamanho do estuário. Bom, o estuário ele tem uma grande produtividade, porém, não é todas as espécies que conseguem sobreviver no estuário. Na verdade, a maioria das espécies não conseguem sobreviver no estuário, porque é um ambiente, digamos, um ambiente de passagem. Tá sempre ali tendo uma diferença de água doce, água salgada. Então, a salinidade não é equilibrada, sempre vai estar mudando. Vai ter ali espécies do mar que vão vir para esse estuário, espécies de rio que vão vir para esse estuário, e nem sempre essas espécies elas vão conseguir sobreviver por muito tempo. Então, por isso que o estuário é um lugar vulnerável para a maioria das espécies, elas não vão conseguir sobreviver por muito tempo ali. Então, vai ter muita morte, né? Muita decomposição no estuário, já que vai ter espécies sempre morrendo. Então, biologicamente, isso vai ser bom, porque vai ter muita matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica, melhor para a vida das plantas e também dos animais.
E aí, as poucas espécies que conseguem sobreviver nesse estuário, lembrando que quando a gente fala de estuário, a gente está falando de tipo, vários tipos de estuários. Não existe só um tipo, existe vários tipos ao longo do mundo todo, né? Como vocês vão pesquisar. Então, essas espécies que conseguem sobreviver nos estuários, elas vão ter um lugar muito produtivo, porque elas não vão ter muita competição no estuário e vão ter muita matéria orgânica, já que quando o animal e planta está em decomposição, né, morrendo, ou morto já, no caso, ali vai produzir matéria orgânica. E tem muita matéria orgânica nos estuários. Bom, isso vai ajudar, né, o ecossistema, porque os estuários eles vão ter vai ser tipo um berçário ali. Muitas espécies vão conseguir é, vão se beneficiar disso, né? Porque por mais que você não viva ali, mas você pode se alimentar de algum animal que vive ali. A maioria dos animais de estuário são a base da cadeia alimentar. Então, a base de um casa, por exemplo, é a parte mais importante, né? Se você tirar a base, tira tudo. Assim também na cadeia alimentar, os estuários são a base, a parte assim, mais importante que fica embaixo ali, equilibrando a cadeia alimentar. E também vai ter, por exemplo, proteção contra os predadores, né? Esses animais, plantas vão se proteger contra os predadores ali nos estuários, já que não é toda espécie que consegue sobreviver por muito tempo para os estuários. Bom, a gente pode ver, né, lá nos tipos de estuários que tem vários processos de formação de estuário. Mas eu vou falar, por exemplo, do estuário de planície costeira. Quando o mar ele aumenta de nível, por exemplo, ele vai desembocar ali no rio ou no relevo. E quando o rio aumenta de nível, vai acontecer a mesma coisa. Quando um rio ou um lago aumenta de nível, ele vai desembocar ali no mar, criando um local de alga salobra que vai ser o estuário. Bom, pra gente, para os seres vivos, qual é os benefícios que um estuário pode trazer? Bom, os animais que vivem ali nos estuários, eles limpam, né, aquela água e aí vai ajudar na limpeza do mar, na limpeza dos rios. Então, vai trazer limpeza da água, vai trazer estudos, né, de conhecimentos científicos, também educação. A gente consegue aprender muita coisa com os estuários. Valor estético, já que alguns estuários, né, não todos, mas alguns eles são bem bonitos e dependendo da época também do ano, o estuário pode ser um lugar bem bonito. A pesca, tem muita gente que se beneficia, né, já que tem muitos, já que é um berçário ali, vai ter várias espécies que vão lá, várias espécies de peixe que vão lá comer os peixes menores, então vai favorecer a pesca, navegação, né? Dependendo do estuário, você consegue navegar por ele. E também tem gente que vai nadar lá nos estuários. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os peixes de estuários. Esses peixes, eles vão ter uma osmorregulação. E o que é essa osmorregulação? Eu não vou me aprofundar muito, mas assim, superficialmente a gente vai dizer que esses peixes, eles vão ter no corpo dele vai ter a capacidade de regular, porque como ele vai estar ali numa transição entre água e rio, ele vai precisar ter mecanismos no seu corpo para eliminar o excesso de sal, por exemplo. Então, isso é osmorregulação, quando você consegue equilibrar a quantidade de minerais
no seu corpo. Bom, alguns peixes que a gente pode encontrar em estuários são o songro, o salmão, o esturjão, a enguia e a lampreia. Alguns pássaros que a gente pode encontrar nos estuários é a saracura do mangue, a figuinha do mangue e papalagarta do mangue. E um mamífero, por exemplo, que a gente pode encontrar aqui no Brasil. Todos esses animais estão no Brasil, né? E um dos mamíferos que a gente pode encontrar nos estuários é o peixe-boi, na Amazônia. Bom, existem 3 gêneros de mangue: o mangue vermelho, o mangue preto e o mangue branco. E no caso da recreação é tipo divertir, né? Como que a gente pode tipo se divertir de alguma forma nesses mangues? A gente tem a pesca esportiva e também a pesca de subsistência. A gente tem cultivo de ostras, cultivo de plantas ornamentais como orquídeas e bromélias, criação de abelhas para produção de mel, desenvolvimento de atividades turísticas, recreativas, educacionais e pesquisas científicas. Bom, então, né, eu deixei essa pesquisa para vocês, eu não sei se vocês lembram, né, mas qual o estuário mais próximo da sua cidade? Lembrando, né, a gente mora bem longe do mar, então provavelmente o estuário que vocês vão encontrar vai ser bem longe da nossa cidade, não vai ser muito perto, mas vocês tentem encontrar algum que seja mais perto aqui e os estuários de São Paulo, né, quais que estão mais próximos da gente. E aí, essa tarefinha também para vocês: ler um livro ou assistir um vídeo sobre estuários e realizar uma pesquisa e escrever um relatório sobre 15 diferentes estuários ao redor do mundo. Nessa pesquisa devem constar nome do estuário, localização, estado de conservação atual e possíveis motivos para esse estado de conservação. Lembrando que vocês precisam também ter fotos e também citar as fontes das pesquisas de vocês. Então foi isso, gente. Essa foi a nossa aula sobre estuários. Espero que vocês tenham entendido e, quem sabe, gostado também. E é isso. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá bom? E é isso, gente. Tchau.